Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tomei essa liberdade agora, amados, para falar um pouco com vocês a respeito das nossas gravações que nós temos feito. Somente essa última que nós estamos estamos aqui passando para vocês, a respeito do que em nossos passos o que faria Jesus. Mas antes da gente passar para o quarto passo, eu queria fazer um rápido apanhado a respeito dos 3 passos que nós já falamos, antes de entrarmos nesse quarto. Nós falamos aqui sobre o primeiro passo, que foi amar a Deus, não ter outros deuses diante de Deus. O segundo foi a respeito de não fazer para si imagem de escultura. O terceiro que nós falamos aqui foi sobre não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E nós iremos para o quarto passo, logo a seguir, que será guardar o sábado. Amados, mas antes de entrarmos no quarto passo, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que tem muito nos preocupado. Amados, olha só. Muita gente está brincando com esta realidade de que Jesus está voltando. Muitos crentes não estão dando a devida atenção, o devido respeito, a devida credibilidade a respeito desse assunto. E isso nos preocupa, porque nós falamos o tempo todo sobre isso e a gente vê que não está surtindo praticamente quase que nenhum efeito. As pessoas continuam inertes, continuam como que anestesiadas, como que achando que isso aí é uma história de carochinha, que não é bem assim, que nós temos outros valores, outras coisas mais importantes do que nos preocuparmos com a volta de Jesus. Digo isso por quê? Porque nós temos conversado com muitas pessoas, levantando algumas questões, até aqui mesmo entre nós, nas mensagens, nos estudos, e notamos que as pessoas, elas simplesmente assistem como se estivesse num camarote, como se aquilo ali não o atingisse de alguma maneira, não o conscientizasse de que algo está para acontecer, de que a Bíblia não é um livro assim de muita credibilidade no tocante a esses tipos de assuntos. É crentes que não se interessam em estudar a escatologia, estudar as profecias. Sabe, irmão, eu fico impressionado com essas coisas, sabe? Como é que existem crentes que não estão nem aí para esse tipo de assunto. Preferem outros tipos de assuntos. Preferem assuntos corriqueiros, às vezes até banais. Eu poderia citar aqui, mas eu não vou falar para não ofender, aos irmãos que adotam esse tipo de postura, de não valorizar. A gente solicita que as pessoas, compartilhem esses estudos. Não digo somente o meu canal, não se trata disso. Eu já falei aqui para vocês que a minha intenção com essa abertura desse canal não é para fazer milhares de inscritos para poder ganhar algum dinheiro
para monetizar no YouTube, para vir tornar famoso, para ganhar dinheiro. Não é essa a minha intenção. Diante de Deus eu estou falando isso com vocês, amados. Não é minha intenção essa. Nunca foi a minha intenção fazer sucesso no YouTube. Mas uma coisa eu sempre pedi, para que você compartilhe essas mensagens com as pessoas, sabe? Mostrar às pessoas que as pessoas precisam ouvir e ver um verdadeiro evangelho. O evangelho pregado segundo a Bíblia. Eu sei que para muitos que eu conheço, né, para muitas pessoas, eu não sou um pregador eloquente, não tenho assim grande sabedoria, não sou assim muito fluente assim no falar. Sou uma pessoa assim de lábios pesados. Às vezes eu falo muito duro, eu falo as verdades dentro da Bíblia. Nunca fugi da Bíblia. Nunca. Todas as minhas mensagens vocês podem comprovar na Bíblia de que todas estão dentro da Bíblia. Todas. Eu posso até dizer para você, sem medo algum, de que jamais falei ou preguei uma heresia. Apesar de já ter sido acusado de ter pregado heresia, mas até hoje ninguém provou. Nunca. Nunca preguei uma heresia. Porque as minhas pregações, elas são bíblicas. Por isso, elas chocam muita gente. As pessoas não gostam muito de ouvir mensagens desse tipo. Preferem ouvir sempre aquelas mensagens mais amenas, as chamadas mensagens com amor, como se falar mais duramente não estamos demonstrando amor. Se fosse assim, Jesus nunca demonstraria amor por os seus discípulos e pela humanidade, porque Jesus falou muito duro. A Bíblia está repleta de exemplos de Jesus falando duro com as pessoas. Mas não que Jesus não as amasse. Jesus as amaram profundamente. Jesus amou a cada um deles. Mas quando precisava falar duro, ele falava duramente. Quando tinha que falar brandamente, ele falava brandamente. Quando ele tinha que falar com amor, ele falava com amor. Mas quando falava com juízos, ele falava com juízos. Então as pessoas estão assim muito mimadas com certos tipos de mensagens. Elas não gostam. Elas preferem somente aquele tipo de mensagem. Aquela mensagem que agrada ao coração delas. Amados, nós não estamos no tempo de ficarmos com essas mensagens de mamão com açúcar. Nós estamos vivendo tempos difíceis. O anticristo está aí. E ninguém quer ver. Acha que é loucura nossa. Acha que o anticristo não está aí no mundo, não tem nada a ver, está tudo bem. Eu estou tranquilo, eu estou seguro. Eu e minha família estou seguro, então é o que importa. O evangelho é segundo plano, primeiro a minha família. O evangelho é segundo plano. Primeiro é minha família. Primeiro é o meu trabalho. Primeiro é o meu dinheiro. Primeiro é a minha casa. Primeiro são os meus bens. Será que é isso que Jesus ensinou, amados? Será que foi isso que Jesus ensinou, colocar a família, a sua casa, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua vida acima do evangelho? Me mostre na Bíblia. Eu sou assim, amados. Não adianta a pessoa dizer para mim a sua ideologia, a sua teologia. Tem que ser de acordo com a Bíblia. O que conta para mim é a Bíblia. Não é uma filosofia, não é uma ideologia
nem tampouco uma teologia que me faz pensar o contrário. Eu tenho para você dezenas de razões para dizer para você que primeiro vem o Evangelho, depois as outras coisas. Primeiro Deus, depois o Evangelho e depois as outras coisas. Então as pessoas estão invertendo as coisas. Assim como a criação de filhos está invertida hoje em dia. Hoje praticamente são os filhos que educam os pais. É só você abrir os jornais, você ligar a sua televisão que você vai ver essas verdades. As coisas acontecendo aí fora e as pessoas simplesmente fazendo vista grossa. Estão preocupadas com outras coisas. Enquanto que a tua preocupação, a minha preocupação maior deve ser com a volta de Jesus Cristo. Que o que leva você a ir morar no céu não é família, não é seu dinheiro, não é sua casa, não é o seu trabalho, não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é YouTube, não é o que você faz, mas é aquilo que você é para o Senhor. O que você tem feito para o Senhor? Quais são as tuas obras de fé que você tem feito para o teu Senhor? É isto é que demonstra que você busca a eternidade. A salvação, ela vem pela fé. Mas a tua salvação, você precisa desenvolver, como o apóstolo Paulo diz, desenvolvei, pois, a vossa salvação. Desenvolver a salvação, amados, é você fazer as coisas que Jesus mandou você fazer. E a principal de todas elas, foi pregar o Evangelho. Você pode me criticar. Você pode me criticar e dizer que primeira coisa é a família, a primeira coisa é o trabalho, como já disse antes, mas para mim não é. Pelo entendimento que eu tenho pouco da Bíblia, eu sempre vejo Jesus dizer que a pregação do Evangelho é a coisa primordial, é a razão pela qual ele veio a este mundo. E nós, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, nós temos que seguir os passos dele. Jesus não tinha, na sua essência, uma família humana. Porque ele não era humano. Ele era Deus, em forma de homem. Mas ele era Deus. A família dele não pertencia a esse mundo. A família dele estava no céu, era o seu pai. Tanto que ele diz uma coisa que muitos tentam interpretar de uma outra maneira, mas eu só consigo interpretar de uma. Ele diz o quê? Aquele que não negar pai, mãe, mulher, filhos, casa, trabalho, ou seja o que for, e não me valorizar como tudo na sua vida, este não é digno de mim. O que você diz sobre isso? Há alguma interpretação a mais disso daí? Você vê Jesus colocando a família acima dele? Você vê Jesus dizer, valoriza a tua família mais do que o meu reino. Valoriza a tua família, o teu trabalho, a tua casa mais do que as minhas palavras. Você vê isso na Bíblia? Você vê Jesus alguma vez dizer, você já viu alguma vez os apóstolos falarem isso? Muito pelo contrário, eles abandonaram as suas famílias para seguir o Mestre, para pregar a palavra, para que essa palavra pudesse ter chegado até você e até a mim. Então, como eu posso dizer que a coisa mais importante da minha vida são estas coisas?
que não seja primeiro Deus e depois o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a ordem para nós, igreja. Não foi nenhuma outra. A ordem primordial para nossas vidas foi esta. Volto a dizer que eu posso estar chocando a muitos aqui agora. Talvez até alguns até nem queiram assistir mais ao nosso canal. Mas para mim tudo bem. Não tem problema nenhum você não querer mais assistir. Não há problema algum. Mas o que eu estou dizendo aqui, amados, que há muitos ainda estão inertes, não estão se preocupando com uma coisa que é iminente, a volta de Jesus Cristo. As notícias estão aí para você ver. O mundo se degladiando, a corrupção cada vez maior. Israel prestes a fazer acordos. O relógio de Deus, amados, não é o Brasil, não. O Brasil não é o grande amor de Deus. Não é, não. Não é, nunca foi. O compromisso primeiro de Deus é com o seu povo, que se chama Israel. A nação de Israel. Este é o povo de Deus. Queiram eles ou não, fazendo o que fazem ou não, não importa, mas eles são o povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. O que é mais importante para você? Ser povo ou ser igreja? Responda. Responda você. Você que parece saber tudo, ter entendimento de todas as coisas, responda isto. O que é mais importante para você? É você ser povo ou você ser igreja? Ou você acha que os dois são a mesma coisa? Não são, não. Povo é povo, igreja é outra coisa. Povo não é um corpo vivo, mas a igreja é um corpo vivo. A igreja é o corpo de Cristo aqui nesse mundo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva. E muitos não têm agido como noiva. Têm agido como amantes. Nós chamamos as pessoas para evangelizar, as pessoas não vão. Preferem ficar em casa com suas famílias. Se esquecem que um dia alguém deixou a sua família em casa para ir pregar o evangelho para você, para que você pudesse ser salvo. Alguém deixou o lazer e o prazer da sua família para ir até você, para pregar o evangelho para você, para que você pudesse ganhar a vida eterna. E você, que deveria retribuir isso para outra pessoa, você prefere ficar em casa, deixando que outros façam a obra de evangelizar. Ou você pensa que o Espírito Santo tem a obrigação de pegar a pessoa na rua e trazer para a igreja? Isso é obrigação tua e minha. Somos nós que temos que ir lá fora, buscar a quem está lá fora e trazer para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, para a congregação, para se congregar, para se converter, para ouvir o evangelho e se converter pela fé, ou pela pregação do evangelho. E você fica em casa.
Jamais ganhou uma alma sequer. Como se isso fosse o bastante. Você já está salvo, então o resto que se vire. Eu sei que eu estou sendo duro. Eu sei disso. E não me importo com isso. Não me importo o que você está pensando de mim. Fale com Deus. Reclame com Deus, não comigo. Porque o que estamos falando aqui para você está dentro da Bíblia. Você foi salvo para servir e não para ser servido. Eu fui salvo não para ser servido, mas para servir como servo. Mesmo com todos os meus erros, com todos os meus pecados, porque eu não deixei de ser pecador. Eu já ouvi pastor dizer que o crente, quando se converte, ele não é mais pecador. Ele é mais um pecador que será condenado, mas ele continua pecador porque continua pecando. Todos nós pecamos a cada instante das nossas vidas, amados. Se você não peca por atitude, você peca por pensamento. E isto para Deus é o que conta, é o que você pensa, não é somente o que você faz. Eu já errei muito na minha vida, muito. E continuo errando e vou continuar errando até o final da minha vida. Eu sou humano. Eu sou humano. Eu não sou Deus para não pecar. Assim como você também. Coisas que existem hoje em dia que nós fazemos, não julgar, não devo julgar o meu irmão. Por que eu não devo julgar o meu irmão? Se a Bíblia mesmo diz que nós devemos julgar, sim. Se nós que somos nós, igreja, vamos julgar os anjos decaídos, por que não vamos julgar o nosso próximo? O problema todo, mas que nós não entendemos o que quer dizer, pois Jesus diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Eu entendo que Jesus quis dizer com isso foi o seguinte: não devemos julgar a pessoa. Dizer para ela que por causa disso ela vai para o inferno. Julgar e dizer que a pessoa vai para o céu. Isso não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. Isso cabe somente a Deus. Agora, nós temos que julgar as atitudes das pessoas. Até dentro da igreja. Para que haja disciplina dentro da igreja. Julgar as atitudes, os atos, porque senão virá bagunça. Por que eu não tenho que julgar? Por quê? Eu tenho que ficar calado? Deixar o barco rolar? Eu como pastor, você como um líder, seja lá o que for que você faça dentro da igreja, você vê um liderado seu indisciplinado, rebelde, você não vai chegar até ele e não vai exortá-lo? Então, quando você chega para exortá-lo, você automaticamente, precipitadamente, você está tendo um pré-conceito, um pré-julgamento daquilo que ele está fazendo. Então, você está julgando. Julgar é você emitir uma opinião a respeito de alguma coisa ou de alguém. Isto é julgar. Isto é que um juiz faz. Baseado nas provas que ele tem à mão, ele julga, ele condena ou absolve. Agora, não cabe a nós absolver ou condenar. Isto não. Isso cabe a Deus, mas cabe a nós fazermos um julgamento para a nossa convivência, a nossa comunhão, a comunhão da igreja, para que a comunhão da igreja e a convivência não seja contaminada por esses rebeldes, por esses indisciplinados que nós temos em muitas igrejas, em todas as igrejas nós temos. Temos rebeldes e temos indisciplinados, assim como temos pessoas de bem, como temos pessoas do mal. Assim como temos o trigo, temos o joio também dentro das igrejas.
Sabe, amados, são teorias humanas. Isso é chamado humanismo. Então, isso não é democracia. A Bíblia não fala de democracia. A Bíblia fala de teocracia. Democracia é governo do povo. Se você crê que Deus é soberano, então a democracia não existe para Deus. Ou Deus governa, ou Deus não governa. Deus nunca mandou o povo governar. Quem governa é Ele. Ele é soberano. Ele é que manda. Ele é o dono de todas as coisas. E de você também. E de mim também. O que eu estou fazendo aqui, meu amado, é quase um desabafo espiritual para as coisas que nós temos visto nas igrejas hoje em dia. Para que o mundo acorde, para que você acorde e veja aonde você está errando. Como a carta às igrejas, às 7 igrejas, você vê, e Jesus fala sempre isso: volte ao primeiro amor, se arrependa, pare, pense, medite, busque na palavra a verdadeira adoração, o verdadeiro sentido de vida que Deus quer para você. Está na Bíblia. Não está em mim, como pastor, não está no teu pastor, não está no seu pai, não está na sua mãe, não está no seu marido, não está na sua esposa, não está nos seus filhos, não está em ninguém, em nenhum outro homem, a não ser a verdade você só encontra na palavra de Deus, em Deus. Não fica chateado comigo. Eu sou assim. A verdade era dura de ouvir. Às vezes também a gente não gosta de ouvir certas verdades. Às vezes eu também. Eu tenho também isso também. Mas a gente é obrigado a ouvir a verdade. A verdade dói. A verdade machuca. Ela mexe com o nosso interior. Ela dá uma sacudidela na gente. É necessário. Quando não é Deus falar conosco diretamente, Ele usa pessoas, servos dele, para vir até nós e nos exortar. Mas quando for exortar, exorte com amor. Não com rispidez, nem com grosserias. É com amor. Porque se você for com grosseria, com palavras muito duras para cima da pessoa, a pessoa não vai te ouvir. E Jesus fala isso. Se você falar bem com a pessoa, se você exortá-la bem, você ganhou um irmão. E assim como eu estou falando com você aqui agora. Não ter outro Deus diante de Deus, isso é uma verdade. Não fazer de outras pessoas deuses para você, isso é outra verdade. Não tomar o nome do Senhor em vão é outra verdade. E assim sucessivamente, nós vamos ver ainda aqui. São 10 passos. Você terá que ter um pouco de paciência. Mas você, jovem que está me ouvindo agora, você precisa parar de viver essa vida que você está vivendo, achando que você sabe tudo, que você pode tudo, que você não precisa de ninguém. Você já sabe tudo de Deus, já sabe tudo de Bíblia, sabe nada. Sabe nada. Você pensa que você sabe. Você está sendo enganado. Você pensa que você sabe Bíblia. Você está começando a viver agora, jovem. Você está começando agora. Você não conhece a vida. Você não conhece nem um tiquinho da vida. Você nem sabe o que é isso. Viver neste mundo. Você só vai passar a saber o que é viver nesse mundo quando você passar a viver por você mesmo.
e não ficar dependendo de seu pai e de sua mãe. Aí você vai saber o que é a vida. Você vai ter uma família, você vai ter filhos, você vai ter um marido, você vai ter uma esposa. As responsabilidades serão outras. Meu querido, é isso mesmo que você ouviu. As responsabilidades, elas serão outras. Serão maiores, serão mais vivenciadas. É por isso que nós nos preocupamos com vocês, jovens. Também com vocês também, amados irmãos mais maduros. Nós precisamos tomar uma posição com relação à vida que nós estamos levando. É necessário isso, porque nós temos visto que as igrejas estão morrendo a cada dia que passa. As pessoas não têm mais compromisso, não querem ter mais compromisso com nada, sabe? Isso nos entristece muito. Falo isso como pastor. Eu tenho vivenciado isso nesses últimos anos. O desinteresse de pastores em fazer a obra de Deus, achando que não tem que se preocupar com mais nada. É triste isso. É triste. Chega a ser, sabe, doloroso para nós. A gente fala, a gente prega, a gente insiste com as igrejas, com os membros, para que trabalhem para o Senhor, que coloque a obra do Senhor acima de tudo. E parece que de nada vale. É triste isso. É muito triste. E isso, amados, a gente fica assim um tanto quanto sem palavras mais. A gente fica tentando buscar palavras para tentar convencer as pessoas que elas precisam fazer a obra de Deus. É a coisa mais importante, pois foi para isso que nós fomos salvos. Nós fomos salvos, amados, para fazer a obra de Deus. Não foi para termos lazeres, prazeres nesse mundo. Esse mundo não nos traz prazer algum. Esse mundo, a maioria das vezes, só nos traz sofrimento, dor, lágrimas, decepções. E as pessoas estão vivendo como que, sabe, num mundo em Shangri-La. Mundo do paraíso, onde tudo é belo, tudo é bonito, nada acontece. Mas nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Jovens, estamos vivendo os últimos dias da igreja. E você precisa acordar. Mas como, pastor, acordar? Fazendo a obra. Fazendo a obra. Em vez de buscar coisas supérfluas, coisas que nada condiz com a tua vida, com o teu padrão de vida agora, padrão de vida cristão, você parar de buscar essas coisas que o mundo tenta trazer para dentro das igrejas. Deus confiou uma obra a você. Deus confiou essa obra a você. A Bíblia diz que Deus renegou essa obra aos anjos. Os anjos solicitaram a pregação do Evangelho ao Senhor para fazê-las. E o Senhor disse que não. É o homem que tem que pregar o Evangelho para o próprio homem perdido. Para que o homem seja um instrumento de salvação para o seu próximo. É plano de Deus. Isso não é coisa de homem, isso não é coisa de pastor. Isso é plano de Deus. E você está inserido nele. Queira você ou não, você está inserido. Agora cabe a você atender a ordem do Senhor de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Deixar de lado um pouco o seu prazer, o seu lazer, para se dedicar à obra do Senhor, a estudar esse livro aqui,
É isso que vai te trazer vida, e vida em abundância. Não há nada neste mundo que vá trazer a você felicidade, paz, harmonia, vida interior, cura interior, do que não seja aqui nesse livro, a Bíblia. Pense nisso, em nome de Jesus. Pense nisso, jovem. Pense nisso, meu amado irmão, mais maduro. Pois também tem muitos irmãos maduros também que estão anestesiados, não fazem nada, achando que simplesmente ir à igreja já é o bastante. Ir à igreja, entregar o dízimo, cantar, louvar, orar, isso aí já cumpriu a sua obrigação de crente. Eu passo que não é nada disso. Deus quer um coração quebrantado, um coração submisso à sua vontade. Deus quer um coração entregue de bom grado a Ele, para que Ele possa conduzir os seus passos, para que você possa saber o que faria Jesus em teus passos, e não o que você faria nos teus passos. Você fala tanto de Paulo, gosta tanto de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo isso, Paulo aquilo outro. Porque o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fez, porque o apóstolo Paulo falou, porque o apóstolo Paulo executou. E você? O que você está fazendo? Quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas? Ou você acha que isso não tem importância? Ganhar alma? Pense nisso, meu amado jovem, meu amado irmão mais maduro. Evangelize. O crescimento de uma igreja se mede pelo evangelismo que ela faz. Não é por nenhuma outra coisa. O trabalho de uma igreja se mede para Deus pelas almas que ganha. Não é pelo coral, não é por uma boa pregação, não é por trabalhos com famílias, com encontros de casais ou solteiros, ou seja lá o que for, não é por reunião de adolescentes, não é por reunião de jovens. A igreja, ela é medida pelo evangelismo que ela faz, pelas almas que ela ganha. E alma só se ganha evangelizando dentro da igreja, assim como também fora da igreja. Evangelizar dentro da igreja é na pregação. Evangelizar fora da igreja é indo para a rua, fazer o que Jesus fez. Foi para isso que eu e você fomos salvos. Não fomos salvos para viver de flosô. Nós não fomos salvos para isso. Jesus não verteu o seu sangue na cruz para que a gente tivesse vida boa. A Bíblia diz que nós iremos sofrer. Sofrer todos os dias. O inimigo atacando as nossas vidas todos os dias, mas sabendo que nós estamos guardados. O sangue do Cordeiro nos cobre e nos protege. O poder de Deus nos envolve, nos fortalece a fé, para que a gente possa continuar lutando e nunca desistir. É como Paulo diz: prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Combati o bom combate, eu acabei minha carreira, mas eu guardei a fé.
E a coroa que está preparada para mim está também para todo aquele que ama a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama a volta de Jesus? Ama mesmo? Tem certeza? Você tem plena convicção de que você ama a volta de Jesus mais do que tudo? Ou você ainda quer ficar ainda por aqui mais um pouco? Ou você quer que Jesus demore mais um pouco porque você ainda tem muita coisa para conquistar ainda nesse mundo? Tem muita gente que pensa assim. Eu conheço pessoas assim, que não quer que Jesus volte agora. Para que voltar agora? Tem tudo muito bem. Um bom trabalho, tem minha família, tem meu carro, tem minha casa, uma boa conta no banco, uma boa igreja. Eu sou feliz aqui. Para que Jesus voltar? Justamente agora que eu conquistei tudo, levei tanto tempo para conquistar, Jesus vai voltar justamente agora. Dá um tempinho, Jesus. Espera mais um pouquinho, depois você volta. Eu conheço pessoas que pensam assim. Assim como também conheço pessoas que têm medo da morte. Têm medo de morrer. A ponto que o apóstolo Paulo diz que para ele o morrer é ganho. E o viver é Cristo. Então você não segue Paulo. Você não segue os ensinamentos de Paulo que o Espírito Santo inspirou a Paulo a escrever. Paulo vivenciou tudo aquilo que ele escreveu. Paulo vivenciou o Evangelho. Eu creio, você pode não crer assim, mas eu creio que quando Jesus teve o encontro, quando Paulo teve o seu encontro com Jesus naquela estrada indo para Damasco, ali foi dito a Paulo tudo aquilo que ele ia passar na sua vida. Jesus disse para Paulo tudo aquilo que ele ia passar. As perseguições, os maltratos, os vitupérios, os naufrágios, os chicotes que iria levar, as prisões que iria sofrer e a morte que ele iria ter em Roma. E você? Você quer o que da sua vida? O que você quer da sua vida cristã? Você quer continuar no bem bom? Só tocando teclado, música, só quer saber de música? Não, meu negócio é ministério de louvor. Para mim, eu só quero saber de louvor. Palavra para mim é coisa secundária. Estudar a Bíblia, isso é coisa secundária. Estudar Apocalipse, você está louco? Do Apocalipse. É muito difícil. Estão os evangelhos, as cartas de Paulo, aquela carta maravilhosa que Paulo escreveu, a carta aos Romanos, que é uma lição para nós. O negócio é louvor. Eu quero é louvar. Não, o meu negócio é trabalho com criança. Eu só faço isso. Só trabalho com criança. Não quero outra atividade. Não quero evangelizar. Não quero falar nada. Meu negócio é criança. Não, meu negócio é trabalhar com casais. Só isso. Não vou para a rua evangelizar. Não quero saber nada disso. Isso não é meu chamado. Não fui chamado para pregar. Não fui chamado para testemunhar do evangelho. Meu negócio é casais. É trabalhar com casais. Será que é isso que Cristo quer? Ou é o que você quer? O que prevalece? A tua vontade ou a vontade de Deus? Pare e pense. Pare e pense. A coisa está apertando, irmãos. As igrejas estão dormindo. As igrejas estão cada vez mais mornas. Estamos vivendo
a era da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a era da igreja de Filadélfia, mas sim o último estágio da igreja, a igreja de Laodiceia, aquela que não era nem quente e nem fria, ela era morna, por isso o Senhor a vomitou. Por isso que muito poucos irão subir, em comparação aos que vão ficar. Porque a negligência, o pecado não confessado, o pecado não arrependido, os crentes achando que aquilo ali está certo, fazendo coisas terríveis dentro dos templos, está tudo bem, está tudo certo. É válido. É válido. Nós temos que agradar os jovens. Nós temos que agradar as pessoas. As mensagens pastorais têm que ser para agradar as pessoas. Tem que soar bem aos ouvidos, como mel. Doces como mel. Você não pode falar mais duro na igreja, porque senão você vai ser posto para fora. Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem. E o Senhor é testemunha disso, do que eu passei. Passei por ser assim. De não ter compromissos com mensagem para agradar a homens e a mulheres. A minha mensagem sempre foi mensagem bíblica. Eu falava aquilo que Deus mandava eu falar. E eu paguei um preço muito alto. E tenho pago. Mas é melhor assim. Eu prefiro assim. Eu prefiro agradar mais ao meu Deus do que agradar a homens. Eu não fui salvo pelos homens. Eu não fui salvo por os homens e nem para homens. Eu fui salvo por Deus para viver para Deus. E não para a igreja. A minha salvação está pautada na minha fé. E a minha fé, ela tem que ter obras. E as obras que eu faço é evangelismo. Evangelizar, ganhar alma, ir para a rua, sem medo. Correr atrás dessas pessoas que precisam ouvir o evangelho. Assim como foi pregado para mim um dia. Assim como foi pregado para mim um dia. Aos 16 anos de idade, quando eu ouvi o evangelho pela primeira vez na minha vida. E eu aceitei. Eu aceitei logo de primeira, porque eu nunca tinha ouvido coisas tão lindas, tão inefáveis de alguém demonstrar um amor tão grande por mim. Coisas que nem o meu pai, nem minha mãe, nem minha família, nem nenhum familiar meu demonstrou esse amor tão grande de morrer por mim. Eu não podia rejeitar esse amor. Ouvi pela primeira vez, eu agarrei esse amor para mim. Eu quero esse amor para mim. Estou até hoje. Erro, cometo erros, cometo pecados, mas eu me arrependo. Eu peço perdão a Deus. Eu tenho certeza que Deus me perdoa. Deus me perdoa e tem me perdoado. Por isso que eu o amo cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu não tenho medo mais da morte. Para mim, o morrer é ganho. Eu já não vejo a hora de partir deste mundo para morar na glória com o Pai, ir para o paraíso, aguardar aquela trombeta quando tocar e eu me levantar do meu túmulo pelo poder do nome de Jesus e ser levado
pelo Espírito até a sua presença nas nuvens, para que eu possa ser conduzido e entrar no céu. E ouvir aquela frase de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Que coisa linda! Aleluia! Que coisa linda será ouvir essas palavras do meu Deus. Então é isso que eu quero para você, jovem. Pare com isso. Pare com essa vida que você está levando. Você está pensando que você está agradando a Deus, você não está agradando a Deus. O que agrada a Deus, meu querido, é você estudar a Bíblia, é você pregar o Evangelho, é você vivenciar o Evangelho. Você não seguir essas coisas que nós vemos na internet. A maioria delas é coisa suja, coisa nojenta. O deboche que eles fazem com o Evangelho Santo de Jesus. Fica rodando feito um louco, balançando a cabeça, gritando, o desrespeito na casa de Deus. Cantando músicas que muitas vezes não são nem bíblicas. E você achando que aquilo ali é maravilhoso, você está servindo a Deus. Não está. Não está. Servir a Deus é outra coisa. Servir a Deus é você buscar almas, ganhar almas. Mesmo sendo jovem como você é, com os seus 12, 13, 14, 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40, 60, 80, não importa. Importa que você seja um ganhador de almas. É isto que Deus quer de você. Que você seja um ganhador de almas. Era isso que eu tinha para falar para vocês, jovens, para vocês também, amados irmãos mais maduros. Vamos parar com essas criancices. Vamos dar mais valor ao Evangelho, pois é Ele que te salva. É Ele que garante a você a vida eterna. E não essas baboseiras que a gente vê nas igrejas hoje em dia. Essas perdas de tempo com coisas banais que de nada te engrandece, nada te faz fortalecer, não faz você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pare e pense. Evangelize. Isto é o mais importante do que qualquer outra coisa. Ganhar alma. As outras coisas são importantes. Já falei aqui. Não custa nada repetir mais uma vez. O seu trabalho, a sua casa, o seu carro, os seus bens, o seu salário, a sua família, né? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus avós, seus irmãos, sua igreja, seu pastor. Tudo isto é importante. É bíblico. Mas o mais importante, o que Deus mais levará em conta, é quantas almas você ganhará para Ele. Para quantas pessoas você falou do amor dele para com elas. Assim como um dia alguém falou para você, deixou o seu prazer, o seu lazer, para ir falando do Evangelho para você, para que você fosse salvo. Faça o mesmo por alguém que precisa.
Pense nisso. Reflita e mude o seu pensamento. Mude os seus valores. Valorize aquilo que Deus mais valoriza em você. Valorize a razão pelo qual Deus te salvou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vos peço, considerai essas palavras que nós falamos aqui. Levai em conta essas palavras ditas aqui. São palavras de amor para com você. São palavras duras, mas são temperadas e recheadas com o amor de Deus para você, para que você possa ter a sua consciência tocada por Deus, pelo Espírito de Deus, e você possa mudar o teu caminho e passar a valorizar as coisas que realmente merecem ser valorizadas na tua vida. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde nesses dias maus que nós estamos vivendo. E saiba você, nossos dias estão contados aqui. Falta pouco, falta só um tiquinho de nada para Jesus vir nos buscar. Se isso te alegra, você dá um glória a Deus daí, assim como estou dando aqui o meu glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A você e a sua família também. Deus te abençoe. Graça e paz. Eu sou o pastor Marcos Vinícius e te desejo tudo de bom daquilo que Deus tem para te dar. Amém? Graça e paz.